Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Tete a Tete, esse podcast que traz assuntos relevantes todas as semanas para você aí do outro lado. E antes de iniciar, já peço a você que curta, compartilhe esse conteúdo, esse material, para que o YouTube entenda que é um conteúdo de valor, que é relevante e outras pessoas tenham acesso. Hoje nós vamos mais uma vez te entregar conteúdo que vai mudar, transformar o seu conhecimento, vai te ajudar inclusive a ser uma pessoa melhor. A gente vai seguir falando sobre o Combrain, que é aquele congresso de medicina integrativa, sobre vários aspectos que a gente já falou aqui no nosso podcast, mas também algo a mais, um participante, uma empresa que vai agregar, que vai trazer conteúdo, que é a Farmapele. Para falar sobre isso, está aqui a doutora Acássia Jordão, que é a presidente do Combrain, também responsável técnica, vai estar com a gente hoje nesse episódio, e a Simone Menezes, que é a empresária e responsável pela Farmapele. Muito obrigado pela sua presença, pela presença de vocês duas. Muito obrigada, Olavo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no seu podcast, um prazer estar aqui participando também do Combrain com a doutora Acássia e todos os médicos, os parceiros, os palestrantes que estão vindo de fora. Tenho certeza que vai ser um evento incrível e um sucesso. Muito obrigada pelo convite. E tá chegando a hora, hein, doutora Cássia? Exatamente. Mais uma vez eu te agradeço, tá, Olavo, pela oportunidade de estar aqui falando desse projeto que eu considero muito grandioso, inclusive de uma nobreza muito grande, porque a gente está falando de saúde. Saúde é um bem, né, é o bem maior que nós podemos ter. E ainda por cima com uma parceira, né, que é a Simone. A Simone é uma parceira de muito tempo dentro da integrativa, é uma pessoa muito bem sucedida com a sua proposta de trabalho, né? Tem uma farmácia que a gente tem como referência aqui na nossa cidade, né? Então, assim, o Combrain realmente é uma proposta de agregação em todos os sentidos, né? E é isso. Para quem está chegando agora, não viu o episódio anterior, já vamos situar, doutora Cássia. O Combrain é esse movimento, eu falo de movimento porque é um movimento científico, vai tornar a capital São Luís num polo científico aí durante esses dias, que vai trazer tanta gente de fora do Maranhão, do Brasil até, para discutir temas relevantes da área da saúde. Exatamente. Ó, o nome já diz tudo, né? É um congresso que ele é brasileiro. Então, nós temos palestrantes de todas as regiões do país e um congresso internacional. Então, a gente tem, além do Brasil, mais 5 países representados no nosso congresso, que é Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Paraguai e Portugal. E ele é multidisciplinar, porque, como eu já disse para você, a saúde não é domínio de uma única profissão. A saúde implica em autorresponsabilidade do paciente e uma equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente e orientá-lo a seguir um caminho que leve à saúde. E nessa equipe você tem médico, você tem farmacêutico, você tem biomédico e outras áreas da saúde. Onde a Farmapele entra nessa proposta? Veja só, Olavo, eu como médica com essa visão integrativa, eu tenho uma especialização em práticas ortomoleculares. Não é uma especialidade médica reconhecida pelo CFM, mas é reconhecida como uma prática médica, certo? E dentro dessa visão ortomolecular, quando a gente vai prescrever para um paciente, a gente quer fazer uma medicina centrada na pessoa. A gente quer fazer uma medicina individualizada, bem personalizada. E a gente consegue isso com o quê? Uma farmácia de manipulação. Por quê? Porque eu tenho que levar em conta, quando eu vou prescrever para o meu paciente, o sexo, então se é homem ou se é mulher, a idade, se é adulto, se é criança. Eu tenho que levar em conta o estilo de vida do paciente. É um paciente sedentário? É um paciente atleta? Eu tenho que levar em conta, inclusive, se o paciente tem comorbidades, para que eu faça uma prescrição personalizada. Além disso, eu preciso adequar as doses de acordo com isso que eu falei tudo para você. Uhum. E mais além disso, eu tenho que ter conhecimento dos ativos, de como eles podem ser
bioabsorvíveis. Então, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo para ser bem entendível. A vitamina D é uma vitamina que ela é lipossolúvel. Então, se eu prescrevo uma vitamina dessa, simplesmente por via oral, sem levar em conta que tipo de cápsula o ativo vai estar, eu vou perder. E o paciente não vai ter o resultado que eu gostaria que ele tivesse. Então, voltando para a vitamina D, eu preciso prescrevê-la como? Ou em cápsulas gelatinosas, né, oleosas, na verdade, ou em gotas oleosas, ou eu faço por via sublingual. Além do que, você tem que levar em conta que alguns ativos não são biocompatíveis uns com os outros, assim como você pode ter ativos que eles potencializam o efeito de um outro. Você pode ter um ativo que é melhor que você utilize ele juntamente com a alimentação. Já tem outros que é preferível que você faça em jejum. Alguns é preferível que seja pela manhã, outros pela noite. Tem ativos que mesmo a atuação deles muda se você prescrevê-los pela manhã e muda se você prescrevê-los pela noite. Por exemplo, o magnésio. Se você toma magnésio pela manhã em jejum, você vai ter uma atuação. Se você toma magnésio de noite antes de dormir, você vai ter outra atuação. E é o mesmo ativo. Então, isso você só consegue na farmácia de manipulação. Você não vai conseguir comprando sinteticamente ou comprando já prontinho ali na farmácia o que você quer para oferecer para o seu paciente para que você tenha um resultado que é o que você está esperando que ter. Você como profissional e o paciente, entendeu? Então, assim, eu prefiro prescrever com a farmácia de manipulação porque eu vou estar entregando para o paciente um resultado melhor. Além disso, Olavo, quem quer tomar talco? Alguém quer tomar uma medicação que o conservante é talco? Sério? Talco mesmo? Talco. Você vai em alguns... eu não sei comprar nada sem ler. Uhum. Seja alimento, eu sempre leio. Qualquer coisa que eu vou comprar, eu leio a bula, eu leio os recipientes, eu leio o que está ali, tanto em remédio como... Então, quando você vai em determinadas medicações, aí você vai ver lá, conservante, álcool. Poxa. Então, eu vou dar, por exemplo, eu vou prescrever para o meu paciente ácido alfa-lipoico. Eu quero prescrever ele ácido alfa-lipoico, e não quero prescrever com talco, e quero prescrever com cápsulas gastroresistentes, para que o paciente não tenha nenhuma questão no aparelho digestivo. Mas eu só consigo isso com a farmácia de manipulação, porque senão eu vou comprar esse mesmo ácido alfa-lipoico na indústria, mas que ele não é ácido alfa-lipoico, ele não está em cápsulas resistentes, então eu não vou ter um bom efeito e ainda devo ter um pouquinho mais de efeito colateral. Poxa, então, Simone, é a possibilidade que a gente tem de ter um medicamento realmente personalizado, o médico prescrevendo aquilo que ele deseja de tratamento para o paciente e eu aquilo que eu quero para o meu tratamento. Exatamente. Essa, para mim, é a maior vantagem de uma farmácia de manipulação, é a personalização. Porque cada pessoa é de uma forma, cada organismo é de um jeito. Então, por exemplo, um exemplo bem fácil das pessoas entenderem. Um medicamento que pode ser forte para mim, pode não ser para você. Pela questão de estatura, peso, nosso estilo de vida são diferentes. E em farmácias convencionais, você pode até encontrar. Mas vai encontrar já com aquela dosagem. Às vezes você tem que cortar o comprimido. Nunca vai ficar a dosagem certinha. Então, na manipulação, você consegue personalizar não só a dosagem, mas também as formas farmacêuticas. Exemplo, pessoas que não conseguem deglutir, não conseguem engolir cápsulas grandes. Você pode estar colocando em cápsulas pequenas, pode estar colocando em sachês, pode estar colocando em oral filme, que é um filme sublingual que desmancha em segundos. E para criança, acredite, a gente pode colocar em gomas, em chocolates. Poxa. Então, assim, tem várias vantagens na manipulação, sem falar na questão também das alergias. Pessoas que não podem tomar corante, então a gente já coloca em cápsulas transparentes. Tem a questão de pessoas que não podem, que são diabéticos.
Então, a gente faz xarope, toda a nossa medicação sem açúcar, sem lactose. E tudo o que a doutora Cássia já falou, das cápsulas gastroresistentes, das gotículas. Tem medicações que têm mais biodisponibilidade quando são sublinguais. Isso tudo a gente pode estar oferecendo na manipulação. Essa personalização de acordo com cada paciente. E o interessante que você falou também é a questão da criança, né? Porque tem muitas crianças, por exemplo, que tem aquela medicação que é importante, é fundamental, mas às vezes o gosto não dá, não tem como, por exemplo, o comprimido. Eu já passei por situações, por exemplo, com os meus filhos, que o comprimido não dá para descer mesmo. E aí, como é que faz? Você tem que ou partir, ou às vezes colocar junto com o alimento e não dá. Às vezes a criança bota para fora. E então tem outras possibilidades, que você pode colocar, por exemplo, como você está falando, uma goma, né? Elas comem como se fosse um bombom. E no chocolate, então, o sabor fica incrível. Tanto para criança como para pessoas que fazem dietas e não querem comer doce, querem comer menos calorias. Elas já servem como uma sobremesa, como um lanche da tarde. Olha e só. Realmente, assim, não é porque sou eu que estou falando, a doutora Cássia já é parceira há muitos anos. Realmente é uma delícia. Hoje mesmo, agora, a gente tem novidades com a creatina, que era um suplemento que muita gente tinha dificuldade, né, por causa do pauzinho, acabou. Eu nunca vi problema, mas muita gente reclama da creatina em pó. E agora a gente tem ela em gominha, tem caramelo, parece bombom mesmo, aqueles que a gente comia quando criança. E sem açúcar, sem lactose, sem glúten. Então, assim, tem muita mesmo variedade na manipulação que a gente pode estar oferecendo para qualquer idade. Os idosos também têm muita vantagem com a manipulação. Isso, assim, independente da idade, na verdade. Tem diferença, por exemplo, fiquei interessado nessa coisa da creatina, tem diferença de uma creatina para outra, por exemplo, de marca para que é manipulada? Não, a questão da dosagem, né? Por exemplo, num caramelo vem 1,5 grama, na gominha vem 3 gramas. Então, por exemplo, se a doutora Cássia prescreve para mim 3 gramas, eu posso comer 2 caramelos, ou eu posso colocar 3 gramas do pó, ou eu posso comer uma gominha, que já tem 3 gramas. Agora, isso tudo vai depender do meu treino, como é o meu dia a dia. Aí, por isso que cada paciente tem uma dosagem diferente. Isso que é interessante, né? Para você, ela pode, por exemplo, prescrever 5 gramas, depende do que você faz de atividade física. Ela é atleta, os filhos são atletas, então, não sei, eles devem consumir mais até. Agora, Simone, a gente percebe, né, doutora Cássia, a gente vive na era da informação. Hoje todo mundo quer ser bem informado e quer tirar proveito disso para viver melhor. Sim. Tem crescido a procura por manipulados nas farmácias de manipulação, de pessoas que querem, por exemplo, mais qualidade de vida, melhor rendimento, melhor qualidade do sono, por exemplo, buscando nesses manipulados. Tem crescido a procura na Farmapele, por exemplo? Demais. E é por isso que eu sou tão apaixonada por essa área que ela atua, porque eu acho super importante realmente a gente trabalhar com a prevenção. E não só apagar o incêndio quando a pessoa já está doente. Eu sempre falo, às vezes as pessoas chegam lá com uma receita de um nutrólogo, de um ortomolecular, receita de um valor assim, mais alto. O que você vai economizar na frente com o hospital, com medicações fortes que vão atacar outros órgãos, né? Você toma um medicamento e já vai atacar outra coisa. Então, é muito melhor você gastar com a prevenção, você estando suplementada, com as vitaminas todo em dia. O seu estilo de vida é completamente diferente. Às vezes as pessoas até me perguntam como que eu arrumo tanta energia. É suplementação, assim, de anos que eu tomo, sabe? Então, é super importante mesmo para o seu dia a dia, vitalidade mesmo. Muito bom. Eu complementando o que a Simone está dizendo, na verdade, com relação à saúde, você não gasta. Saúde é investimento. Você gasta com doença. E é essa cultura que a gente está buscando mudar para as pessoas, para entenderem que quando você dorme bem, quando você se alimenta bem, quando você suplementa, porque hoje é necessário suplementar, por quê? Porque o nosso alimento, ele não está nos nutrindo como ele nos nutria antigamente. Então, só comer, digamos assim, não é suficiente para a nutrição. Então, quando você dorme bem, quando você tem um estilo de vida bom, quando você se alimenta bem, quando você suplementa, tudo isso é investimento para uma longevidade saudável. E é diferente de você gastar com doença. Com doença, de fato, você está gastando. E a outra colocação, Olavo, que é importante que se diga que, no caso,
a farmácia de manipulação ela entra nesse projeto, que a medicina ela está evoluindo para ser uma medicina realmente personalizada. Porque a gente passou muito tempo fazendo uma medicina massificada. Uhum. Uma medicina que você, para facilitar, inclusive, o raciocínio, facilitar a prescrição, ou facilitar tudo, você colocava as pessoas em combos. Exatamente. E aí fazia aquela prescrição. E isso não pode ser, porque o ser humano ele é muito complexo e ele é muito individual. Cada ser é muito individual, né? Então a gente não leva só em conta se é homem, se é mulher, mas dentre os homens ou dentre as mulheres, cada um tem as suas, né, as suas peculiaridades, né? Exatamente. E aí é onde entra essa medicina personalizada e funcional, que a farmácia de manipulação acaba sendo uma parceira nesse nosso raciocínio, né? Então eu não consigo hoje prescrever um medicamento, até porque eu não prescrevo remédio, né? E eu não consigo prescrever algo engessado. Quando alguém me pergunta assim, doutor, o que é que a senhora acha daquele multivitamínico? Aí eu sempre digo, eu acho que você está gastando dinheiro e não vai estar tendo resultado. Por quê? Porque você ali tem um combo de vitaminas que às vezes são incompatíveis umas com as outras, você está tendo doses, em alguns casos, subdoses, em outros casos, doses que você não precisa, que seu organismo não precisa. Então, assim, e você está achando que está se tratando e está só gastando dinheiro. Porque vê aquela lista de aquela substância, lista, pensa que é muita coisa. Né? Que é muita coisa, mesmo. e quando na verdade você está ali em algumas baixinha. subdoses e com outros que teoricamente você não precisa. E alguns desses medicamentos têm, por exemplo, sódio. Dificilmente você precisa de sódio, você precisa de sal, é diferente, mas de sódio não. Alguns desses medicamentos tem ferro. A gente só suplementa ferro em carência de ferro. Ferro não é um suplemento, como você pode suplementar alguns até a mais do que o paciente precisa para ter um residual. Isso não acontece com ferro. Então, essa individualização de você olhar o paciente de maneira individual e de você prescrever para ele de maneira personalizada, isso aí eu acho que é a evolução da medicina. E a gente já falou aqui em alguns episódios anteriores, com outros profissionais, inclusive, sobre emagrecimento, sobre qualidade de vida, de doenças que muitas vezes as pessoas pensam ter, por exemplo, ansiedade, como a própria depressão, que às vezes é a deficiência de alguma coisa. É a bioquímica. Isso. E aí a pessoa acaba indo para outra coisa, tomando antidepressivo, não sei o que. Na verdade, era um mineral, Olavo, o que acontece? Algumas patologias, para que você diga que elas são essenciais, um exemplo é a hipertensão. Para que você diga que o paciente é hipertenso essencial, você precisa descartar determinados gatilhos. Por exemplo, um paciente pode elevar a pressão arterial por conta de cafeína. Então, ele é um paciente que deve ter um certo rigor para tomar cafeína. Então, para dizer que ele é hipertenso essencial, você tem que descartar alguns gatilhos, estresse, cafeína, sono mal dormido e por aí vai, e também verificar carências daquele paciente. Por exemplo, se o paciente tiver carência de magnésio, e hoje a gente vive numa hipomagnesemia, porque nosso solo é pobre em magnésio, nossos alimentos não têm magnésio. Então, se ele for carente em magnésio, ele pode ter uma hipertensão secundária e está sendo tratado como hipertensão essencial. E veja só, além de saber disso como conhecimento, eu sei disso por experiência, porque eu já tive a experiência de o paciente suspender, o cardiologista do meu paciente, suspender a medicação para a pressão arterial, porque eu fiz suplementação para ele de magnésio. De malato de magnésio, que é um protetor cardíaco, é um tipo de magnésio, é um sal que é excelente para o coração,
e que eu prescrevi, o paciente regularizou a pressão e eu pedi para que ele voltasse para o cardiologista e o cardiologista suspendeu. Então, não é só o conhecimento, porque aí, no caso, você também teve a experiência e eu tive essa experiência. Exatamente. É importante, então, ter o acompanhamento, ter toda aquela, enfim, né, o conjunto do profissional, com a vivência, com a experiência, com uma empresa, no caso, a farmácia de manipulação, né, acompanhando, tendo a credibilidade. São 18 anos, né, da Farmapele. Completando 18 anos, agora em outubro. Olha aí, quase 20 anos aí de uma larga experiência. Vamos voltar aqui para o Combraim, porque desse universo todo aí que a gente está falando, a são gente muito... passaria o dia todo falando sobre os estandes aqui. Muita coisa, inclusive vocês vão estar com essa expertise toda participando lá. Como é que vocês vão atuar? Vai ter um stand? Como é que a Farmapele vai estar dentro do Combraim? A gente vai ter um stand dentro do Combraim, e nesse stand a gente vai estar com alguns podcasts pontuais, com alguns palestrantes, alguns médicos, e a gente já está agendando. Estava conversando ainda agora com a doutora Cássia, que a gente já está agendando com palestrantes o horário certinho para a gente fazer o podcast. E fora isso, eu também vou dar uma palestra lá no dia 15, às 14 horas, né, doutora? Às 14 horas do dia 15 eu vou dar uma palestra lá também. Vamos já falar sobre a palestra, mas falando aí da questão do podcast, doutora Cássia, eu estou lembrando aqui que tem um palestrante que vem falar sobre vitamina D. Isso, doutor Cícero Gale Coimbra, a Simone conhece, né? Ele é uma referência nacional e mundial, é um neurocientista, né? Um neurologista, e que tem muito conhecimento sobre a vitamina D, que a gente chama de vitamina D, né? Foi classificada desse jeito, mas hoje a gente sabe que, na verdade, a vitamina D é um hormônio, atua como hormônio, e ele tem muito conhecimento sobre esse ativo e vem palestrar. Então, assim, ter uma sumidade, né, desse perfil, desse caráter dentro do nosso congresso e tendo uma farmácia de manipulação, sabendo da importância que é um ativo como a vitamina D, que faz parte de várias reações dentro do nosso corpo. Inclusive, a vitamina D, ela é pré-cancerígena, ela te protege de câncer. A vitamina D, inclusive, você estava falando anteriormente a respeito de ansiedade, de depressão. Um dos sintomas de carência de vitamina D é justamente ansiedade e depressão. Muitas vezes o paciente, o humor dele, ele está abatido porque ele está com carência de vitamina D. Pessoas sorridentes, as pessoas solares, são pessoas que têm a vitamina D alta. Olha. E isso é muito, para mim, é muito óbvio de verificar. Você nem precisa fazer 6 anos de medicina e ter 34 anos de formado para entender isso. Tanto que os países onde o índice de suicídio é alto são países que não são ensolarados. São países que não são tropicais. São países que não têm o sol como a gente tem aqui praticamente o ano todo. Então, na verdade, se você observa a natureza, você entende muito da ciência. Então, a vitamina D é um hormônio que melhora o teu humor. E um dos recursos que você tem para aumentar a sua vitamina D é através do sol. E aí, se você está em carência de vitamina D, é preciso suplementar para poder estimular de novo o organismo a produzir, tanto que, por exemplo, a minha vitamina D fica entre 90 e 100 e eu não suplemento vitamina D. Mas por que eu não suplemento? Porque eu pego muito sol. 100 é o máximo? Não, você pode chegar até 150 sem problema algum. Olha. E aí o que acontece? Mas eu já me vi há 13 anos atrás com a vitamina D em 16. Poxa. E não iria adiantar eu tomar sol, porque eu estava em muita insuficiência, para que meu corpo inteligentemente entendesse que eu precisava produzir. Então, eu passei muito tempo tomando manipulado, né? Para que agora eu não precise. Para você ver, muitas vezes chega a dizer assim, eu vou passar o resto da vida tomando isso? Depende. Eu hoje não preciso de determinadas suplementações, porque eu regulei meu organismo. Eu equilibrei meu organismo. E ele tem inteligência suficiente para seguir sozinho. Produzindo. Exatamente, mas eu já tive na carência.
Então, assim, para você ver a importância que é de você ter um acompanhamento e pensar, eu vou investir na saúde. E lá na frente acaba ficando bem mais barato. Aham. Porque hoje eu pouco preciso de suplementação de algumas coisas. Então, voltando para essa questão do humor e da importância, na vez passada a gente falou sobre óleos essenciais. Aham. Existem os óleos cítricos, que são óleos que melhoram o humor. E por que que eles melhoram o humor? Porque eles são óleos extraídos da casca do fruto. E a casca do fruto vive sob o sol. Então é o que a gente chama de óleos ensolarados. É o limão, laranja, e que as pessoas pensam que eles provocam queimadura direto. Eles são óleos quentes. Não, os óleos cítricos não são óleos quentes. Porque, na verdade, eles têm, Simone deve ter muito conhecimento disso, eles têm um composto chamado cumarina, que ao interagir com a luz solar, ou até mesmo com a luz artificial, pode provocar uma queimadura. Mas se você usa um óleo cítrico, por exemplo, a melasma, de noite, e no outro dia de manhã você lava o rosto e não se expõe, você não vai ter mancha na pele, você não vai ter queimadura. Então, por que eu estou exemplificando isso? Para dizer o quanto o ensolaramento traz humor para a nossa vida. E o quanto a gente observa a natureza, a gente entende o que muitas vezes a ciência leva um tempo para explicar. Mas você basta observar a natureza. Basta ver como os povos que vivem em países tropicais, as pessoas que se submetem ao sol, as pessoas que fazem esporte que a gente chama hoje outdoor, esporte, né, no sol, elas são mais felizes, elas são mais sorridentes. Legal. Lá em cima. Muito bom. Agora, já a gente volta a falar sobre a questão dos palestrantes, porque além dessa pessoa que vai falar da vitamina D, tem também um assunto muito importante que é a questão do câncer, né? De uma pessoa que vai falar sobre câncer. É o mesmo não, né? Não. É um outro que vai falar sobre câncer. Sim, nós temos 3 oncologistas na grade. Isso. Na grade Já a gente vai falar sobre esse aí, porque pegando esse gancho aí do podcast da Farmapele, sobre essa questão de todos esses aspectos da vida mais saudável, de tudo isso que a gente pode absorver, né? Eu quero entender como é que vai funcionar isso, o pessoal vai dar uma passada, como é que a gente pode acompanhar esse podcast, como é que vai ser a programação? Bom, a gente vai estar divulgando, né? Vai estar no canal, no YouTube, e a gente vai também, na semana do Combraim, a gente já vai divulgar quais são os horários e quais são os podcasts. Quem estiver passando lá pelo congresso pode assistir ao vivo. E quem também quiser ir no horário pode também estar assistindo. Ou depois nos canais, nas redes sociais. Vai ter muito conteúdo, né? Sim, bastante, porque são 3 dias, né? Aham. O dia todo. E aí então dá pra fazer bastante podcast. Você, além lá dessa estrutura da Farmapele nesse stand, você vai estar palestrando também. Isso. Fala da sua palestra. A palestra é mais voltada para a parte de gestão, tudo que eu já vivenciei, né? Porque pode estar me perguntando, mas tu não é administra clínica? Mas assim, são quase 18 anos convivendo com médicos, com pacientes, com clientes, problemas, tudo voltado assim para essa área da saúde. Então, nesse tempinho, visitando médico e conhecendo no dia a dia, né? O dia a dia todo com eles, eu consegui verificar o que é realmente assim, a dor da maioria hoje em dia. A questão do consultório, de deixar o consultório sem faturamento quando viajam, quando tiram férias, na verdade ter o equilíbrio. Muitas vezes também eu vejo muita dificuldade na gestão da clínica, ou até mesmo gestão financeira, quando trabalha em outro hospital, gestão financeira mesmo. Porque isso é muito normal que aconteça. Os profissionais da área da saúde, não só médicos, mas nutricionistas, fisioterapeutas, eles não têm essa cadeira de gestão, de contabilidade na faculdade. Então é muito normal. Acaba que esses profissionais eles têm que fazer cursos extras para poder ter esse conhecimento. Então é muito normal que isso aconteça. Não é que ele não estudou, não é isso. Então eu vou falar muito sobre essa questão da gestão, qual é a importância, né, de você ter um planejamento também financeiro, ter o CRM, não só o CRM do conselho, mas a questão mesmo dos seus pacientes, ter indicadores. E vou falar dos 3 pilares que fazem a diferença nessa nova era da saúde. O que faz realmente a diferença? E vou falar muito sobre
a parte do posicionamento, como ele se posiciona com até mesmo a definição do seu público-alvo, como ele se posiciona nas redes sociais. Vou falar muito sobre a gestão e sobre a questão de como que ele se apresenta, porque às vezes o médico, mas eu me formei para estudar medicina, mas eu não quero ficar aparecendo. Então, realmente, hoje em dia, o público, os pacientes, isso exige. Às vezes, um exemplo clássico, assim, um médico que tem muito conhecimento, às vezes tem menos sucesso, vamos supor, financeiro, sucesso abrange muito mais, né, do que só o financeiro, mas do que um outro que está ativo nas redes. Né? Exatamente. O outro que está ativo nas redes sociais, às vezes, recém-formado, tem menos conhecimento, menos experiência do que um outro que quase não está aparecendo, não está se posicionando. Então, isso realmente hoje faz muita diferença. Eu tenho uma filha que hoje já está se formando em medicina e eu já estou colocando isso na cabeça dela, que ela realmente precisa ter tudo isso, sem falar na inteligência emocional, porque às vezes uma profissão dependendo da área muito estressante. Às vezes você ser cirurgião, ficar muito tempo em pé, em cirurgia, de tudo, longe da família. Então, é uma profissão que exige também. Senão você vai ser uma pessoa que vai ter sucesso financeiro, mas vai ser o tempo todo estressado, não vai ter equilíbrio, não vai ter tempo para ficar com a família. Então, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso na palestra. É importante saber que, além de você ser a gestora, né, a empresária, também é a palestrante que fala não só para o público médico, né, da saúde, mas também tem um projeto que fala para as comunidades. Como é que é esse projeto? Bom, pelo tempo, né, que eu tenho, não só da Farmapele, mas já tive microlins, grau técnico. Quem já assistiu minha palestra assim, voltada realmente para as mulheres sabe como eu comecei, que foi com uma banca de revistas. E isso aí é um assunto para um outro podcast. Uhum. Mas todo esse tempo eu consegui assim, muita coisa e eu quero usar isso não só para falar de mim, mas para encorajar realmente as mulheres. Porque eu já passei por vários problemas pessoais, profissionais, e mostrar para elas que é possível, sabe? Muitas vezes a gente não acredita em si mesmo, ou fica às vezes presa, às vezes até num relacionamento por questão financeira, ou por não confiar em si mesma. Então, não eu sou a favor, claro, da família, tudo, mas mostrar que elas podem ter tudo isso e serem mulheres independentes, profissionais, suas carreiras, e dá para ter esse equilíbrio de vida pessoal, profissional, dona de casa, esposa, mãe. Dá para a gente conseguir... Avó já, né? Dá para a gente conseguir esse equilíbrio. E eu tenho uma comunidade que ela é gratuita, voltada para mulheres que já empreendem ou que querem empreender. E é só entrar lá na bio, no meu Instagram, Simone Menezes Sá, e lá é só a pessoa entrar que eu aceito. Para mulheres, né? Oh, que legal. Então participa pelo WhatsApp, é gratuito. É gratuito, é uma comunidade, um grupo no WhatsApp. E tem uma turma que já fechou, que já teve... Da mentoria. Da mentoria, e a próxima é no fim do ano. Eu já estou querendo abrir uma turma nova para novembro, porque o que acontece? Eu pensava, isso era um projeto que eu pensava que ia ser para daqui a 5, 10 anos, quando eu já tivesse calma na Farmapele, sabe, assim, administrando mais à distância. Só que isso aconteceu muito mais rápido do que eu imaginava. Esse momento calmo, eu acho que nunca vai existir, na verdade. Então, não existe momento certo. Eu sempre falo, me perguntam muito, inclusive, na comunidade, qual o momento certo para empreender? Gente, comece agora. Não vai ter um momento que você vai estar mais calma, não vai ter um momento perfeito, que você vai estar com uma vida tranquila. Às vezes está tranquila no pessoal, mas não está no profissional. Então, sempre você vai estar com alguma que está precisando de mais atenção. Não existe esse momento certo, comece agora. E a mentoria surgiu assim. Muita gente me perguntando, até mesmo para as minhas funcionárias, quando é que a Simone vai colocar a mentoria dela? Eu quero participar quando tiver, me avisa. E, sabe assim, quando muita gente, praticamente na mesma semana, começou. E aí eu lancei em janeiro. Aí já teve a primeira turma. E aí agora... E realmente a mentoria, ela toma muito tempo. E eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas. Quem me conhece há muito tempo sabe disso. E eu me dedico. Então, agora, como eu já tinha algumas viagens marcadas para agosto, para outubro, então eu já estou fazendo algumas entrevistas para colocar uma nova turma a partir de novembro. Pronto, então quem tiver interesse já entra no Instagram e já se coloca ali à disposição para quem sabe participar da próxima turma, né? Isso. Maravilha, é muito inspirador, muito bacana para as mulheres que quiserem essa... É porque, na verdade, muitas mulheres precisam de um empurrãozinho, né? Sim. Eu gosto dessa questão, não só as mulheres, mas os homens também,
do tempo. A gente às vezes fica com o tempo achando que, não, peraí, vou esperar o tempo favorável. Que nada. A gente tem que fazer o agora, né? Fazer agora, porque não tem esse negócio de esperar o tempo. Já pensou se a gente fosse esperar o tempo favorável? Não tem. Não E tem. é incrível que o momento que a gente mais cresce é quando a gente tá, assim, lá no fundo do poço. Então, isso assim que eu quero mostrar, que é possível ter essa força, claro que ter essa fé toda e colocar trabalho, né? Também não adianta a gente, claro que Deus quer e tudo, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Verdade, verdade. Inspiradora. E o Combraí, então, tá chegando, a gente já tá quase no finalzinho do nosso tete a tete. Ó, assunto é o que não vai faltar, vão ser 3 dias ali de muita movimentação científica, São Luís vai respirar esses ares aí, esse pessoal todo vindo aqui para São Luís, espero que a gente tenha espaço para trazer alguns deles aqui no nosso podcast, para ferver essa área da saúde e trazer também para o nosso público aqui do Tete a Tete um pouquinho desse conteúdo, doutora Cássia. A gente pode organizar de fato isso, exatamente. É muito bacana. Prazer. É muito bacana. Porque a ideia também do Congresso, Olavo, é compartilhar conhecimento. Sabe, quando você compartilha conhecimento, além de você crescer, você cresce muito, né? A gente só cresce com conhecimento, porque o conhecimento ele é libertador, ele te dá discernimento para as tuas escolhas. E a vida é fruto de escolhas. Então, quando você tem muito conhecimento, aí você vai ter um discernimento, na maioria das vezes, por conta disso, você faz boas escolhas. Então, assim, eu sou muito fã do conhecimento em si. E estou me colocando como presidente, realizadora, idealizadora do Combraim, como intermediária para esse compartilhamento de conhecimentos, né? Então, o Combraim é esse grande canal de compartilhamento. E aí a gente pensar assim, não só para um público específico. Quando você compartilha de maneira multidisciplinar, imagina, todo mundo cresce, e aí é uma elevação de todo. Aí cresce você, cresce seu entorno, crescendo, e aí é só crescimento. Em que eu verifico, assim, eu até nisso eu tenho uma visão muito holística. Eu sou uma médica com uma visão nesse sentido. E muitas vezes você pensa assim, basta eu crescer ou basta eu ter esse conhecimento. Ledo engano. Na verdade, todo mundo tem que crescer, todo mundo tem que ter conhecimento, porque inclusive as pessoas te impulsionam. Mesmo. Quanto mais conhecimento você tem e puxa esse conhecimento, mais você impulsiona e é impulsionado. Maravilha. E assim a gente encerra a edição de hoje, desse nosso episódio. Obrigado pela participação, doutora Cássia Jordão, Simone Menezes, da Farmapele, brigadão. Sucesso no Combraim. Mais uma vez, obrigada. Valeu, Muito brigadão, obrigada, adorei. Vamos obrigada marcar pelo para você convite. voltar para falar aí dessa história toda que eu gostei demais, lá do começo, dessa coisa toda. Eu gosto de impulsionar as pessoas, assim, de levar. Será um prazer. Muito bom, Vamos muito marcar, bom. sim. Vamos sim. Obrigado. Obrigada. Valeu, até a próxima. Combraim, viu? Tá chegando e a gente vai te informar, não só aqui no Tete a Tete, mas também nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência, você que chegou até aqui. Continua com a gente, curte, compartilha, comenta, manda esse vídeo para quem você quer aí no grupo da família. Vambora bombar esse vídeo. Fica com Deus, até o próximo episódio. Tchau.